Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a última missa dessa oitava de Páscoa, esse sábado, e ao longo dessa semana nós fomos ouvindo vários evangelhos com os relatos das aparições de Jesus. E hoje então, para o sábado, a igreja proclama para nós esse finalzinho do evangelho de São Marcos, que é quase que um resumo de tudo que a gente ouviu essa semana também dos outros evangelistas, as aparições de Jesus, que finalizam todas elas com um puxão de orelha, não é isso? Com o local da aparição, que é sempre o comer junto, a Eucaristia, e a missão da igreja. E durante essa semana também sempre ouvimos a primeira leitura, Pedro sendo o personagem principal no seu testemunho de Jesus ressuscitado, nas suas pregações e no milagre que mais o complicou, que foi a cura do paralítico que estava sentado à beira, na porta do templo. E por causa disso, Pedro faz o que Jesus fez, um milagre, né? E por causa disso, Pedro vai passar o que Jesus passou, a perseguição por parte do próprio templo. E aí nós temos essa primeira leitura, que é para nós, o livro de Atos dos Apóstolos, o modelo de igreja ideal e de discípulo ideal, que acontece após Pentecostes, que é a plenitude dos dons do ressuscitado. Jesus ainda tem algo a dar aos seus amigos e à sua igreja, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes. Acontecido o Pentecostes, nós temos acesso a todos os dons que Jesus veio dar, né? Antes de morrer, Jesus nos deu o Evangelho, nos deu a fé, a Virgem Maria e a Eucaristia. E após a ressurreição, Ele nos dá o Espírito Santo. E aí nós temos então Pedro e João, sempre juntos os dois, tão corajosos, para mostrar para nós a ressurreição da fé que Jesus, após a ressurreição, fez no coração dos seus discípulos, que ficaram entre o desânimo, o medo, o susto e a confusão. Então nós temos a primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos no capítulo 4, a partir do versículo 13. Pedro e João então tinham feito aquele milagre, o homem paralítico na porta do templo pedindo esmola, e Pedro vai dizer a ele: ouro e prata eu não tenho, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, fica de pé. E o homem então levanta, corre, pula, não desgruda mais dos dois, diz a palavra, e todos reconhecem que de fato era aquele que era paralítico. E vai começar toda a confusão por causa do nome de Jesus. Eles vão ser então proibidos de falar nesse nome, no nome de Cristo. Não tanto por causa do milagre, mas porque o milagre deu a ocasião de falar mais de Jesus. E aí o que eles falavam de Jesus? Ele está andando por causa do nome de Jesus. Vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Convertei-vos, creiam, peçam o batismo. E é sobretudo a questão da ressurreição, o pregar a ressurreição, que incomodava profundamente os fariseus e os judeus todos. Portanto, a realidade do céu e da salvação em Cristo. E aí nós temos hoje então um pedacinho de tantas coisas que aconteceu na vida de Pedro e João, né? E começa dizendo algo maravilhoso aqui, olha lá. Naqueles dias os chefes dos sacerdotes, os anciãos, os escribas, olha que bonito isso aqui, ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução, e reconheciam que eles, Pedro e João, tinham estado com Jesus. Pedro e João eram pessoas que dava para constatar algumas coisas quando você olhava para eles. Uma delas são simples e sem instrução, eram pescadores. Um pescador à época devia saber assinar o nome e devia saber fazer conta básica, para dar o troco na hora de vender o peixe. Um analfabeto funcional piorado. Era isso que um pescador à época sabia. Assinar o nomezinho e manusear a moeda ali, fazer um desconto no peixe, aquela coisa, contar quantos peixes tinha. Homens simples e sem instrução, possivelmente sem leitura. Sobretudo São Pedro, a gente sabe que não tinha leitura nem escrita. O evangelho que nós temos na nossa Bíblia, o evangelho de São Marcos,
poderia ser chamado Evangelho de São Pedro. Marcos não conheceu Jesus, não foi discípulo de Jesus, mas o jovem Marcos foi discípulo de Pedro, logo após a ressurreição. Então Marcos é o secretário de Pedro, tanto para o Evangelho quanto para as duas cartas. Alguém tinha que escrever para Pedro. Pedro não escrevia. Homem simples, sem instrução. Isso dava para ver, mas o que mais dava para ver no simples sem instrução? Porque nós não podemos ser, meus irmãos, o resumo do que o nosso pai, a nossa mãe ou a nossa cidade pôde nos dar. Nós não podemos ser finalizados naquilo que a nossa vida pôde nos dar. Eles eram simples, sem instrução. Isso aqui foi o que o pai e a mãe de Pedro e João pôde dar, a vida pôde ofertar. E era muito visível. Eles eram homens muito simples e sem instrução. Mas só isso eles são? Não. Estavam admirados com a segurança com que os dois falavam. Homens seguros. E de onde é que veio essa segurança? De Deus, do Espírito Santo, do Pentecostes vivido. Portanto, em Pedro e João tem um grande ensinamento para nós. Nós somos, muitas vezes, e nunca vamos deixar de ter em nós, as sequelas, vamos pôr assim, para o bem ou para o mal, do nosso pai, da nossa mãe, da nossa cidade, do nosso contexto e da nossa história. Não tem como você pegar um quarentão como era São Pedro aqui possivelmente e fazer esse homem parecer elegante. Não vai parecer elegante. Ele é pescador, ele é simples, já foi. Mas, quando nós caminhamos de verdade com Jesus, não ao modo Judas, né? Perto fisicamente, mas a mente e o coração em outra, algo acontece em nós. E um dos dons e sinais de que Deus está com alguém é a sua capacidade de ser seguro. Segurança. Não é a bobice do otimista que não sabe fazer conta e não calcula os riscos. Não, segurança é outra coisa. A pessoa firme, a pessoa segura. E que, apesar da simplicidade e a partir da simplicidade, com simplicidade, revela que não é medroso. Eles falavam com segurança, com propriedade. E tudo isso por quê? Dava para ver que eram simples, mas dava para ver que eram muito seguros. Isso é um fruto do Espírito. Porque também dava para ver outra coisa. O que dava para ver? E reconheciam, versículo 13, que eles tinham estado com Jesus. Olha que bonito isso aqui. Eles reconheceram, esses dois andaram muito com Jesus, pegaram o jeito. Não é assim? O jeito. Tinham estado com Jesus. E essa é uma grande graça para a nossa vida, meus irmãos. E isso aqui todo mundo é capaz de perceber. Nós percebemos uns nos outros quem é que já esteve com Jesus e quem é que tem estado com Jesus. Todos nós, de algum modo, temos esse faro. A gente pode nunca ter estado com Jesus, mas nós também somos capazes de reconhecer quem é que esteve ou está com Jesus. E reconheciam que eles tinham estado com Jesus. Ficou neles algo de Jesus. Jesus mudou algo neles. Talvez as expressões que Pedro usou, talvez o tom de voz que Pedro usou, talvez a postura de Pedro. Aqueles que perseguiram e mataram Jesus, agora olham para Pedro e João e falam: olha, filho de umas mães mesmo, a fruta não cai longe do pé. Você mata um, brota dois. Igualzinho o Nazareno que nós matamos na cruz semana passada. Igualzinho. Mesmo tipo. Tinham estado com Jesus. E é preciso, meus irmãos, estarmos com Jesus. Senão, meu querido, você sabe o que você vai ser nessa vida e eu também? Gabriela. Nasci assim, cresci assim, eu sou assim. Gabriela. É por que você é tão medroso desse jeito? Por que você quase desmaia para fazer o que todo mundo faz rindo? É porque quando eu era pequeno, eu tinha 5 anos, minha mãe me trancou de castigo. Porque eu tinha quebrado um prato. Aí ela foi buscar água no poço, encontrou com a vizinha, me esqueceu trancada no quarto. Mas você nunca esteve com Jesus? Ele não te batizou no Espírito Santo? Vamos contar essa história, mas não vamos deixar essa história acontecer hoje na sua vida? Se nós não estivermos com Jesus, meus irmãos,
Nós vamos ser a cópia mal acabada, o fruto mal resolvido do pai, da mãe, da cidade, da cultura, da história, e aí a gente é Gabriela. Agora eu te pergunto, Jesus Cristo veio nessa terra, viveu, pregou, morreu, ressuscitou, para você ser Gabriela e eu também? Se é para eu ser aquilo que meu pai e minha mãe e o meu contexto social pode fazer comigo, para que ele veio na terra? Tivesse ficado no céu. Não, Cristo precisa ser um ingrediente fundamental da minha vida. Pedro e João não foram o resumo do que a Galileia pôde ofertar para eles, que foi quase nada e muito pouco, a não ser ensinar a pescar e vender peixe à beira do mar toda manhã. Esses dois agora tinham com eles Deus, porque tinham estado com Jesus e porque tinham vivido o Pentecostes. Então veja, meus queridos, tem algo mais a ser somado na sua vida, na minha vida, do que as consequências da nossa vida, seja ela mais ou menos boa, muito ruim, estar com Jesus. E aí nesse evangelho, nós temos também esse grande mistério, que é a capacidade do ser humano de se negar a Deus. O maior mistério do mundo, meus irmãos, é a nossa liberdade, a nossa capacidade de escolha e de rejeição. Olha lá o que diz a palavra então. Que, no entanto, viam de pé junto de Pedro e João o homem que tinha sido curado. E eles não podiam dizer nada em contrário, eles não rebatiam a cura, nem desdiziam a cura, estava evidente. Esse nosso conhecido que nasceu paralítico e passou a vida sentado na porta do templo, está andando. E ninguém desdizia isso. Mas aí então, olha o que eles se perguntam, igualzinho fizeram com Jesus. O que vamos fazer com esses dois, com esse Pedro e com esse João? Eles realizaram um milagre claríssimo. Ninguém está dizendo, contrataram o cara para ficar sentado ali, não é aleijado não, isso aí jogava bola comigo, como é que é aleijado? Você deve estar ganhando para fazer isso. Não. Ninguém duvida que é um milagre caríssimo, claríssimo. E que o fato ficou conhecido por todos, né? Mas eles não querem que isso seja dito, propagado, né? Então, olha o que eles dizem. Vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Então chama os dois, ordenam que não preguem mais, ameaçam da tortura que vai acontecer mais para frente, né? Pedro e João ainda vão tomar uma bela de uma surra por causa desse milagre, vão ser muito espancados, né? E flagelados nas costas, as chicotadas. Mas veja, meus irmãos, se está claro o que o nome de Jesus faz, por que não aceitar? Esse é o grande mistério. E é aqui que passa a nossa ressurreição interior. Aceitar o que está claro. Quantas pessoas negam, não porque duvidam, negam não porque não entendem, negam, e aqui está o mistério, negam porque querem negar. Negam porque não querem. Esse nosso não querer, isso é tão trágico. Olha, você tem uma coisa que nós temos que pedir todos os dias, meus irmãos. É para a gente não cair no pecado da dureza de coração. A dureza de coração é uma coisa muito terrível. Veja, esses homens simplesmente não querem. Eles mataram Jesus porque não acreditavam em tudo que Jesus falava. Agora esse nome, o nome, não é Jesus, é o nome de Jesus proclamado, faz um aleijado andar. E o que você faz diante desse fato? Não quero. Eu não quero. Como isso é triste, o tal do não quero. O ser humano que não se dobra à razão, né? Mas isso é em relação à fé, isso é em relação ao próximo muitas vezes. Quantas vezes eu sei o que eu tenho que fazer, o que me compete, a gente explica para a pessoa o papel, eu não quero. Mas fulano, por favor, não quero. Nunca viveu isso dentro da sua casa? Mas meu filho, vamos pensar, é Natal, é Páscoa, é Ano Novo, é aniversário da avó, Felisbina, está fazendo 101 anos. Todo mundo vai, só você não vai. Se você não for, como é que você não vai? Aí o teu pai tem que te levar para buscar, não dá, você precisa ir, está claro, né? Eu não quero. E faz querer para ver. Não quero. A dureza de coração, minha gente. Olha, entre tantas coisas que a gente tem que pedir na vida, tem que pedir ao Espírito Santo para nos livrar dessa ignorância, dessa chucreza.
Não quero. Não quero. A pessoa não se dobra. Está evidente o que aconteceu, mas não quero. E aí então vão falar para o Pedro e para o João, né? Debaixo de ameaça, para não falarem mais do nome de Jesus. E aí Pedro e João vão responder o quê? Tão bonito, né? Pedro diz assim para eles, com simplicidade, porém com segurança: julgai vós mesmos, pensem vocês aí, se é justo, se está certo, diante de Deus, não diante de vocês. Porque você e eu, meus queridos, estamos diante de Deus 24 horas por dia. Até quando a gente quer agradar o outro, quer passar pano para não ficar de mal com o outro, nós estamos diante de Deus. Então olha o que Pedro está dizendo: julgai vós mesmos, pensa o que vocês estão me pedindo, julgai diante de Deus que está aqui ouvindo essa conversa, se é justo, se está certo diante de Deus, que obedeçamos a vós, seus nojinho, enjoadinho, chatinho, contrariadinho. Se é justo diante de Deus obedecer vocês e não obedecer a Deus, está certo isso? Que eu obedeça a você e não obedeça a Deus? Pensa aí. Veja, meus irmãos, ninguém pode estar acima de Deus. A obediência a Deus. Nós somos servos de Deus e o nosso Senhor é Deus, não é o outro ser humano. E Pedro e João foram colocados diante de uma escolha: quem obedecer agora? Quem agradar agora? Ou se você quiser, quem chatear agora? E veja, sempre que a gente precisa fazer essa escolha, tem um preço a ser pago. No caso de Pedro e João, qual era o preço? A morte. Acredito que é um preço muito maior do que o seu, muito maior do que o meu. Quando você e eu precisamos escolher entre obedecer, desobedecer, agradar, desagradar, a Deus ou ao outro, qual é o preço que você às vezes precisa pagar? Sempre tem um preço às vezes. Eu também. Agora pergunto, quando foi que o seu preço ou o meu preço foi a minha própria vida e a minha goela? Nunca. Nunca. Você nunca se viu na iminência de, vixe, se eu continuar coerente assim, vão me crucificar de ponta cabeça? Ou como João, jogar no tacho de óleo fervendo? Ou como Tiago, cortar a cabeça no toco? Nunca foi esse o seu perigo ou risco, nem o meu. Qual que foi? Cara feia, inimizade, um emprego, dinheiro, menos lucro, um carro dos sonhos, uma casa. O que foi o seu preço no máximo? Qual foi o meu preço no máximo? E o seu máximo e o meu máximo, de distância disso aqui? Nenhum de nós nunca nem passou perto, meus irmãos, de como João um dia ser jogado num tacho de óleo fervendo ou ser crucificado de ponta cabeça como Pedro. E aí Pedro diz então, vou deixar vocês entender o que eu estou querendo dizer. Pensa o que é justo de ser feito. E aí Pedro diz, quanto a nós, eu e o João aqui, meu parceiro, meu amigo, quanto a nós não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Por que eles falavam? O que estava na boca deles e na ponta da língua? E dito com segurança, o que eles tinham visto e escutado. Por isso, meu irmão, que quem não reza não tem o que dizer mesmo, era melhor ficar quieto. Porque onde é que a gente vê? E onde é que a gente escuta? Na oração. Na oração. Quem não reza, quem não medita a palavra, esse exercício de rezar com a Bíblia, é onde você vai ver e ouvir. E é na falta disso que a nossa boca fica muda. Olha o que Pedro está dizendo, como é que eu não vou falar do que eu vi e do que eu ouvi? Por que Pedro tem palavras? Porque não é cego e não é surdo. Então, meus queridos, muitas vezes a nossa mudez, a mudez da igreja às vezes, como um todo, nada mais é do que o resultado de não ver e de não escutar, porque não reza, porque não tem tempo para Deus. Muitas vezes a gente consegue ter tempo para os nossos ritos, mas mesmo aqui nos nossos ritos, ainda que eu vou dar um desconto, que é sábado, 6 da madrugada,
Mas mesmo assim é preciso ser colocada a pergunta: se os nossos olhos e os nossos ouvidos estão aqui. Porque, meu irmão e minha irmã, quem não se coloca para enxergá-lo e para escutá-lo, de verdade nunca vai ter nada para dizer. E esse talvez seja o segredo do simples e das pessoas que simplificam a fé para nós, porque primeiro ele viu e ouviu do próprio Deus. E talvez é isso que falta em muitas vezes na sua vida, na minha vida, e falta na igreja, às vezes como algo visível, até instituição. Muda, quieta, calada, por quê? Não tem nada para dizer, não tem nada para anunciar, né? Parece que falta algo correndo nas nossas veias. Por quê? Porque não vê e não escuta, porque não reza, porque não para diante de Deus. E aí então insistiram com ameaças, né? Colocaram Pedro e João em liberdade, porque ficaram com medo de matar e castigar os dois por causa do povo. Mas a história vai se repetir mais para frente, e é semana que vem que a gente vai nisso. Pois muito bem, meus irmãos, Pedro e João, e sobretudo Pedro essa semana, o homem ressuscitado na fé e que cumpre com a missão: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Mas aqui, antes de dar a missão, Jesus deu um puxão de orelha, foi ou não foi? Por quê? A gente costuma dizer assim: ninguém dá aquilo que não tem, correto? A gente não fala isso? Ninguém dá o que não tem, padre. Você precisa ter para poder dar. Pois muito bem. O que faltava nos apóstolos? Faltava e faltou, diz lá, fé e humildade. Vamos rapidinho no evangelho. São Marcos resume então as principais aparições. Maria Madalena, que vê o ressuscitado no túmulo. Maria Madalena, da qual Jesus tinha expulsado 7 demônios. Não é isso? E aqui tem um parênteses a ser feito. No tempo de Jesus, mulher nenhuma mulher, até que você tivesse em conta de santa, mulher nenhuma podia ser testemunha de nada, nem nos tribunais, nem nos julgamentos. Você acredita num negócio desse? A palavra da mulher não valia nada. Então, se você tivesse como sua testemunha, diante do juiz lá, dos juízes comunitários, cristãos, se você tivesse como testemunha de que o fulano roubou a tua vaca, se você tivesse como testemunha de que o Beltrano matou teu filho, se a tua testemunha é uma mulher, então você não tem testemunha. Você precisa arrumar uma testemunha. Dá para acreditar num negócio desse, mulherada? Justo vocês que gostam tanto de falar, né? De testemunhar, de anunciar, de propagar, de fazer acontecer. Se você tem uma mulher, duas, tem de testemunha. Mas a gente estava lá. Eu preciso de uma testemunha. Olha que coisa. Agora vamos pensar que não é só uma mulher. Essa querida, um dia Jesus orou por ela e arrancou um demônio da vida dela. Visivelmente ela foi exorcizada de um demônio. Jesus olhou, o povo que estava em volta olhou. Falou, parece que não resolveu. Jesus colocou de novo, orou, saiu outro demônio, 2. Olhou, agora ficou boa, né? Foi o tempo dela respirar de novo. Ai meu Deus, o que acontece aqui? Jesus, 7. Ela não só era mulher, como era conhecida. Qual Maria? A que tinha 7 demônios. Jesus precisou exorcizar ela 7 vezes. Põe a mão no seu coração e fala assim, ufa, obrigado Senhor. Eu creio, fala trem, fala eu creio. Eu não tenho mais que 6 capeta em mim, não é possível. Olha ao seu redor, olha essa sobrancelha. Fala, você não tem, pode falar, fala, você não tem mais que 5. Não é possível. 7 demônios, gente. Essa mulher não valia nada, mas ela foi testemunha da ressurreição. Olha o que Jesus faz quando você anda com Ele. Não importa o teu passado. Mas deram crédito para ela. Aí misturou, é mulher, tinha 7 capeta. Dá para confiar em quem já teve 7 capeta? A gente fica com o pé atrás, padre. Não é que a gente tem preconceito. É muito capeta, né, gente? 7, poxa vida. Não deram crédito a ela. Depois não deram crédito aos outros 2 de Emaús. Ao partir do pão. Está resumindo aqui a coisa, né? E aí então Jesus apareceu. Olha lá.
Também não dão crédito, não dão crédito. Por fim, Jesus aparece aos 11, enquanto estavam comendo. É um pouco o evangelho de amanhã, né? Domingo da Misericórdia. E aí então, olha lá, ó. Repreendeu-os. Puxou as orelhas. Por causa da falta de fé. Eu não tinha dito que eu ia ressuscitar? Mas que falta de fé, eu tinha falado. Eu tinha prometido, a falta de fé. E pela dureza de coração. Porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então, meus irmãos, fé na palavra e um coração mais mole diante do outro. E por que Jesus está corrigindo isso aqui neles? Era como se Jesus estivesse falando assim: bonito, né, Pedro? Bonito, né, André? Mateus, Felipe? Desvia a cara não, olha aqui para mim. Bartolomeu? Felipe? Bonito, né? Bonito, não acredita em nada nem ninguém. É o Tomé de amanhã, se eu não pôr a mão, eu tenho que pôr. Não acreditam nas pessoas. Mas agora vocês querem pregar para as pessoas. Por que as pessoas têm que acreditar em vocês se vocês não acreditam em ninguém? Ninguém dá o que não tem. Para você crer no Evangelho, você precisa ser humilde. Correto? Uma vez que nenhum de nós viu Jesus mesmo. No fundo, todos nós somos um tanto, uns mais, outros menos, humildes diante da fé do outro que nos deu a fé. E Jesus está puxando as orelhas. Agora vocês vão sair falando que eu ressuscitei, vão ficar chateados se os outros não acreditar, mas vocês mesmos não acreditam em ninguém. Como é que você vai exigir ou produzir no outro um passo de fé que passa pela humildade, pela docilidade, pela confiança, se você é duro, desconfiado e ignorante? Ninguém dá o que não tem. Você pode ver que pessoas que produzem fé dentro de nós, elas têm fé nelas. Como é que vocês vão falar que eu estou vivo? Se quando falaram para vocês, vocês não acreditam. Falta de fé. Porque estava prometido isso, não devia estar assustando tanto, porque eu já tinha falado, você não tem fé? Segundo, a dureza de coração, diante dos irmãos, diante da Madá, gente, a Madazinha aqui, ela andou com Jesus tão certinho 3 anos, desencapetadinha, toda certinha, ninguém deu crédito para ela, mas que coisa, que dureza de coração, não é? Os 2 discípulos de Emaús voltam tarde da noite, suado, correndo, esbaforado, com uma alegria que o sorriso come a orelha. Nós vimos o Senhor. Que dureza de coração. E essa repreensão que Jesus faz a eles, faz a nós também, meus queridos. A fé vem daquilo que Deus já falou. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A fé não está nas circunstâncias, a fé está nas promessas. Não é isso? A fé não é dada pelo aqui e agora do que você e eu enxergamos, até porque isso muitas vezes tira a fé. Às vezes o aqui e agora que a gente enxerga tira a fé da gente. É ou não é? Às vezes a vida é dura e bate forte. A fé vem do que Deus falou, da palavra dele. Deus é fiel, Deus honra as suas palavras. Portanto, para a nossa falta de fé, a palavra de Deus. E para esse nosso coração duro, a humildade que a gente tem que pedir a Deus. A humildade diante dos caminhos que Deus escolhe para levar a fé até dentro de você. Não somos nós que escolhemos como é que Deus vem até a gente. A gente tem fé para pedir que Ele venha. Agora a estrada que Ele escolhe é com Ele. A gente precisa ser humilde. Às vezes Ele vem através da Madalena. Às vezes Ele vem através de 2 discípulos de Emaús que a gente não sabe nem o nome porque não eram dos mais importantes. Ele vem do jeito que quer vir. Saber reconhecer as visitas de Deus. Mas para isso é preciso o dom da humildade. E aí depois do puxãozinho de orelha, Jesus dá a missão, né? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. E eles foram. Eram simples, mas foram. Sem instrução, mas foram. Porque tinham a segurança do Espírito Santo no coração. E simples, sem instrução, com a segurança do Espírito Santo e com sinais
de que não eram meros papagaios repetidores, né? Do que disseram, que contaram, que falaram, mas com sinais de que eles falavam do que tinham visto, escutado, porque tinham estado com Jesus. Que Deus dê a todos nós, meus irmãos, a graça de não só repetirmos o que o padre falou, que a catequista disse, que a minha avó passou, que ela dizia, padre, assim, que no tempo dela, minha avó sempre ensinou, sexta-feira santa, não pode nem varrer a casa. Essas repetições é muito mais do que repetir, é evidenciar que esteve com Cristo, que foi e que é, né, amigo dele, pela ação do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé para elevarmos a Deus a nossa oração e a nossa prece. Coloca a mão no seu coração e apresentemos a Deus, irmãos e irmãs, todas as nossas aflições, todas as nossas esperanças. Apresentemos a Deus tudo aquilo que nos é urgente no dia de hoje. Apresentemos a Deus tudo que nos é necessário na nossa vida material, profissional, familiar, as nossas lutas, Senhor, os nossos empreendimentos, as nossas carências e necessidades. Te apresentamos, Senhor, tudo aquilo que na nossa vida hoje passa pelo outro, pela justiça, pela boa vontade de pessoas para conosco. Te apresentamos, Senhor, tudo que na nossa vida hoje passa também até pela permissão e o sim das pessoas. Que a Tua providência, Senhor, possa mover tudo que for necessário para testemunharmos a nossa fé. Que a Tua providência, Senhor, possa mover tudo que for necessário para a Tua igreja testemunhar a fé e o Evangelho. Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos agora na Tua presença, como pessoas simples, como pessoas que somos o que somos, mas nós queremos pedir, Senhor, a segurança que vem do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, produzir em mim algo novo. Vem, Espírito Santo de Deus, ressuscitar minha história, minha vida, meus caminhos. Vem, Espírito Santo de Deus, para que eu seja mais do que o resultado da minha história e das coisas naturais dessa vida. Eu quero também, Espírito Santo, ter em mim o dom de Pedro e João, a segurança. Vai pedindo agora a força de Deus, a segurança de Deus. Você que lida muito com o medo, com a timidez, com a vergonha, com a ansiedade. Você que às vezes não consegue realizar coisas simples da vida. Você que às vezes passa até vontade de fazer coisas boas e bonitas por medo, por insegurança. Peça essa cura na sua vida definitivamente. A segurança de 2 pescadores, de 2 homens simples diante dos poderosos. Peçamos, irmãos e irmãs, o dom da oração, para contemplar, para ver e ouvir Jesus. Peçamos, irmãos e irmãs, que na nossa boca tenha algo do que vemos, algo do que escutamos. E nós queremos isso também, Senhor. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. Obrigado, Senhor, por poder estar na Tua presença, de corpo, alma, coração, mente. Que eu possa ser, Senhor, uma pessoa que esteve e que está com Jesus. Que a minha vida não seja só repetição do que me disseram, mas possa ser, Senhor, uma proclamação do que eu vejo, do que eu escuto em vós e a partir de vós. Dai-nos, Senhor, a coragem de Pedro. Quanto a nós, não podemos nos calar. Dai à vossa igreja, Senhor, a graça do testemunho. E o Salmo disse: dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me escutastes. Obrigado, Senhor, por todas as vezes em que o Senhor me escutou, me ouviu, me atendeu, me acudiu, me estendeu a mão. Mas hoje nós queremos, Senhor, pedir de novo. Estenda sua mão para Deus, ergue sua mão para o céu e apresenta o teu impossível mesmo, a tua urgência. Apresenta mesmo para o Senhor aquilo que só Deus pode fazer, em você, por você e para os seus. Aquilo que só o Espírito Santo, Criador, pode fazer, por você, para você, por quem você ama. Apresentemos a Deus para que um dia nós possamos dizer: Senhor, dou-vos graças porque me escutastes. Nós queremos, Senhor,
ter motivos para dar graças. Temos tantos, mas queremos ter mais motivos ainda para darmos graças ao Teu nome. E é por isso que nós queremos pedir: vem Espírito Santo de Deus, dai-nos o dom da fé, tirai-nos da incredulidade. Vem Espírito Santo de Deus, amolecer a dureza do nosso coração. Vem Espírito Santo de Deus, tirar a minha ignorância, a minha vaidade, o meu orgulho, a minha presunção. Dai-me, Senhor, a humildade que produz a fé. Dai-me, Senhor, a humildade como terra fértil para a semente da fé em mim. Dai-nos, Senhor, capacidade de acolher as Tuas visitas que vêm através de Maria Madalena, dos discípulos de Emaús. Quantas vezes o Senhor veio até mim e eu não soube Te reconhecer porque eu sou orgulhoso, vaidoso, fútil. Dai-nos, Senhor, essa humildade que produz a fé. Dai-nos, Senhor, a humildade diante das Madalenas que proclamam, dos discípulos de Emaús que testemunham, para que nós também possamos anunciar o Teu Evangelho com a nossa vida, com as nossas boas obras, com a nossa palavra. Acolhei, ó Deus Todo-Poderoso, as nossas preces, os nossos clamores. Nós os pedimos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, Senhor de tudo e de todos, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.